alunos, tudo bem? Eu sou a professora Nathalie Moreira, nós vamos dar continuidade à aula anterior e, para começar, eu vou estar fazendo um resumo do que a gente aprendeu. Lembrando, linguagem é a capacidade humana de nós expressarmos nossos sentimentos e ideias, seja através das falas, dos desenhos ou das imagens, e ela ocorre de maneira verbal, não verbal e mista, como nós vimos. E a língua é esse código verbal utilizado por determinado grupos de falantes. No nosso caso, moramos no Brasil e utilizamos a língua portuguesa. A língua, ela é um sistema vivo, ela está em constante mudança, ela é flexível e variável. Sendo assim, ela possui diversas variações, como a gente viu na aula anterior. Essa língua, ela modifica de acordo com o local que eu estou. E para começar, o que vocês entendem por variação linguística? Já ouviram esse nome? Por que existe essa variação linguística se nós temos a norma padrão? É isso que a gente vai estar verificando hoje. Acompanhe comigo no vídeo. Variação linguística. A língua não é usada de modo homogêneo por todos os seus falantes. O uso de uma língua varia de época para época, de região para região, de classe social para classe social e assim por diante. Dependendo da situação, uma mesma pessoa pode usar diferentes variedades de uma só forma da língua. Tudo isso também configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento e a sua adaptação através do tempo e das mudanças sociais. O que a gente pode concluir com isso aí, compreender, é que a língua ela é um sistema vivo, ela modifica de acordo com o falante que está utilizando. Essa variedade, ela se dá por influência do tempo, do contexto social, da região que eu esteja ou do meio social que eu esteja incluso. Conforme veremos a seguir, a variação linguística ela ocorre em 4 maneiras. Temos a variação geográfica, a variação temporal, a variação social e a variação estilística. No próximo vídeo, vocês vão estar vendo a primeira tipo de variação, que é chamada de variação geográfica ou regional. O que são? São as variedades linguísticas que sofrem forte influência de espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, eles são extremamente ricas, tanto em números quanto em peculiaridades linguísticas. Observe essa tirinha aí. Nessa tirinha a gente pode ver o modo de falar do Chico Bento e do seu priminho Zé Lelé. E na fala deles, nós notamos o regionalismo. É o modo de falar característico dessa região. Essa variedade geográfica, ela ocorre de acordo com o local. A gente pode estar verificando pelo sotaque da pessoa, para saber quando ela é de outra região, logo a gente reconhece. Uma pessoa que ela é do Nordeste, que ela é do Sul, a gente já reconhece pelo modo de falar dela, já sabe que ela é de outro local. Ou também pode ocorrer pelo chamado regionalismo. O que é esse regionalismo? Uma palavra, ela sofre influência, ela sofre transformação, dependendo do local onde ela esteja. Um caso básico para a gente ter noção é que, no nosso caso, a gente utiliza a palavra macaxeira. Será que a palavra macaxeira ela é escrita, ela é utilizada dessa forma em todos os lugares do Brasil? Não. Vai ter lugares do Brasil, regiões do nosso país, que ela vai ser chamada de mandioca ou de aipim. Dado isso, é chamada de variação geográfica. Outro ponto que a gente também pode ver é relacionado a países falantes de língua portuguesa, mas utilizam tanto sotaque quanto palavras e expressões diferentes. É o caso de Portugal. Se você for para lá, nem todas as palavras que nós utilizamos aqui vai ter o mesmo sentido lá. Outro tipo de variação é a variação histórica. Verifique aí no texto. As variações históricas tratam de mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas dessas expressões deixaram de existir, outras surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Vejamos esse exemplo. Observe a fala desse personagem. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo.
pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Vocês acham que esse modo de falar ainda é muito utilizado hoje em dia? Essas palavras, elas caíram um pouco em desuso. Elas não são utilizadas tanto hoje no dia a dia, então ocorreu essa variação histórica. Elas foram ficando com o passar do tempo e outras palavras foram surgindo para trazer o mesmo significado. Um exemplo básico que a gente pode dar é do pó de arroz. Você sabe o que significa? Ela era muito usada por nossos avós, nossos bisavós. Hoje em dia quase ninguém conhece. Hoje em dia, para substituir a palavra pó de arroz, veio a palavra pó compacto. Traz o mesmo significado, mas é outra palavra. Então, essa variação histórica, ela vai trazer isso, essas mudanças de palavras que foram deixadas e ou acrescentadas ao longo do tempo. A terceira variação é a variação social. Essa variação, elas são as variedades linguísticas que não dependem da região que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ela se insere, ou seja, das pessoas com que ela convive, percebida pela gíria e pelo jargão. A gíria, ela é utilizada por um determinado grupo social. Então, ela vai se fazer presente naquele grupo. Quem não for daquele contexto, ouvir uma gíria, ele vai ficar deslocado, não vai conseguir compreender. O jargão é da mesma forma. O jargão ele é utilizado por profissionais de determinadas áreas. Os médicos têm um modo de falar específico para aquela área. Então, nessa tirinha, como a gente pode ver, o médico ele fala de modo profissional, utilizando a linguagem da medicina. O paciente, por não compreender os jargões profissionais da área de medicina, ele já fica preocupado e causa um pouco dessa confusão. E é isso muito que a gente vê na sociedade. Quando você não conhece, você fica deslocado. E também, nessa variação social, ela trabalha referente ao nível de escolaridade. A gente vai ver que tem pessoas que têm um nível maior de escolaridade, então ele vai ter um conhecimento maior da língua, um conhecimento mais culto. Pessoas que têm um menor nível de escolaridade, ele vai ter uma dificuldade maior, um grau menor de escolaridade ou de conhecimento dessa língua. A quarta variação é a variação estilística. O que é essa variação estilística? São as variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Vocês lembram que lá no começo, na primeira aula, a gente falou sobre a linguagem formal e informal, o registro mais culto ou mais coloquial? Essa variação estilística, ela trabalha muito isso. O meu modo de fala dependendo do local onde eu esteja. Você não vai falar da mesma forma que fala com os amigos numa entrevista de emprego. Pode causar uma confusão ou você pode perder aquela vaga. Então, eu tenho que tentar adequar o meu modo de fala ao local que eu esteja. E essa variação estilística, ela trata justamente isso. Eu saber diferenciar, adequar a norma padrão ou a despreocupação dessa norma padrão para trazer uma melhor impressão e passar uma fácil compreensão para quem está recebendo a mensagem. Agora, a gente vai para as atividades. Esses foram os 4 tipos de variação que nós vimos. Para começar, a questão 1. Observe abaixo para responder as questões. Nessa foto aí, nós vemos escrito a oficina mecânica. O anúncio assim, ao lado segue a norma culta da língua, por quê? Ele está escrito de maneira correta, de acordo com as normas padrões? Vocês acham que sim? Que é dessa forma? Acertou quem colocou que ele não está seguindo, ele está seguindo uma linguagem mais coloquial, pois ele está utilizando desvio ortográfico. A palavra a oficina, ela não é escrita dessa forma, né? Então, ele está com esse desvio. Como deveria ter sido escrita essa palavra? Como é que vocês acham que essa frase ficaria, esse anúncio? Acertou quem colocou assim, oficina mecânica. AC. O que contribuiu para que o sujeito escrevesse inadequadamente esse anúncio? Isso aí a gente falou na aula hoje.
relacionado à variação social. O que acontece? Acertou quem colocou o desconhecimento das regras da nossa língua. Se eu não tenho conhecimento das normas ortográficas, eu não vou conseguir, tanto na fala quanto na escrita, utilizá-la de maneira correta. Então, eu vou ter algumas falhas, como a gente viu nessa imagem. Na questão 2, com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a alternativa correta. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado, beleza. A. Não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa. B. Possui palavras abreviadas em excesso, está contrariando as regras da gramática, não sendo um texto. C. Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Ou D. Mesmo por se tratar da linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas deve ser utilizada somente em situações informais, como na internet ou no celular. Acertou quem colocou a letra D. Se cumpriu a informação, quem leu conseguiu compreender, então transmitiu uma comunicação, mas eu tenho que saber onde é que eu vou utilizar essa fala. E a questão 3. Leia o texto a seguir. Tô aqui. Já imaginei milhões de maneiras para chamar sua atenção. Já fiz mais de 1.500 caretas diferentes para que você me notasse. Já chorei rios de lágrimas pensando em você. Lotei um estádio de futebol de vontade de te ver. Já mandei um caminhão de recados. Breve vou começar a pensar que você gosta de outro. Maria Fernandes. A expressão "tô aqui", no título desse texto, revela um falante que faz uso de que tipo de linguagem? A. Formal. B. Coloquial. C. Regional. Ou D. Arcaica. Acertou quem colocou a letra B, coloquial, pois mostra que ela tem familiaridade e essa palavra tô, ela não está escrita de acordo com as normas ortográficas. A aula de hoje a gente trabalhou sobre esses tipos de variações e nós aprendemos o quê? Que a língua portuguesa, como todas as línguas do mundo, não se apresenta de maneira uniforme em todo o território brasileiro. Essa variação linguística, ela manifesta-se em todos os níveis de funcionamento da linguagem. A variação da língua se dá em função do emissor e em função do receptor, e diversos fatores como região, faixa etária, classe social e profissão são responsáveis pela variação dessa língua. Por fim, saber utilizar a língua portuguesa é como a gente saber utilizar a roupa adequada para determinada ocasião. Se eu conseguir utilizar correto, eu vou estar conseguindo transmitir e passar a informação que eu desejo para o meu receptor. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Essa aula e mais outras vocês vão estar encontrando na plataforma Eduque.